Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Bárbara, professora de inglês, tudo bem com vocês? Nós terminamos a nossa aula do quinto ano há pouco e, como prometido, eu estou fazendo o vídeo para quem não pôde participar e para quem quiser conferir novamente a explicação ou alguns detalhes ou a correção também. Além da correção estar sendo feita aqui, eu vou postar também para vocês, vai ficar disponível a resposta digitada e facilita um pouco a correção para vocês. No primeiro momento da aula, eu falei com vocês sobre a questão do envio das atividades, do quanto que é importante vocês enviarem as atividades de volta para mim, e para cada professor. As atividades, elas são enviadas semanalmente, A gente enviou no dia 25 de março, no dia 1º de abril e hoje também as atividades para vocês fazerem, durante a semana. Essas atividades vocês podem fazer e enviar através de foto, através do anexo, Você pode tirar a foto e enviar tanto pelo Google Sala de Aula quanto pelo e-mail. O meu e-mail, é barbara.duane@colégioaluminos.com.br. Esse e-mail vai estar disponível também lá no Google Sala de Aula para vocês, se vocês precisarem, se vocês preferirem enviar pelo e-mail. Eu falei com os meninos também, e falei com vocês alunos a respeito do modo como vocês podem fazer as atividades. Na primeira semana eu enviei a atividade pelo PDF, Alguns responderam, a respeito da questão da impressão. Então, para não precisar de imprimir, para vocês poderem fazer as atividades, a gente está enviando em 2 modelos. A gente envia em PDF, que você pode apenas visualizar, anotar as respostas, me enviar posteriormente. Você pode escrever as respostas no caderno, ou você pode digitar as respostas também e me enviar. Ou através do Google Docs, que é o link que vocês recebem, que vocês podem editar, Ele é um arquivo que vocês conseguem ali colocar resposta, digitar a resposta. Então, é uma ferramenta bem interessante também para não precisar da impressão, tá? Então, vocês podem fazer dessas formas que eu falei. Pode tirar foto da atividade e me mandar por e-mail. Ou você pode fazer apenas anotação da resposta, ou digitar. O importante é que vocês façam as atividades, Tenham sempre o contato com o idioma, com a língua, para a gente não ficar inativo, Para a gente conseguir sempre ter um conhecimento aí entrando. Em relação ao nível das atividades, eu informei também sobre o quanto que é importante vocês fazerem essas atividades sozinhos também. O pai e a mãe podem ajudar, com certeza, é muito importante a ajuda de vocês nesse momento. E aí eu tô dando algumas informações aqui que eu falei lá a respeito das atividades. Atualmente vai ser do seguinte modo: eu vou colocar a atividade escrita em inglês e embaixo eu vou colocar a tradução, para facilitar a leitura, para facilitar esse primeiro momento aí que vocês estão num novo modo de aprender o inglês, de um novo modo de aprender a estudar, que é online, que é atrás, do computador ou até mesmo do celular. Então, eu tô colocando para facilitar essa atividade de vocês. Além disso, as nossas correções elas vão acontecer durante as aulas online. Então, hoje eu corrigi a atividade do dia 25 de março. Na semana que vem a gente vai corrigir as outras atividades, tá? Então, se você ainda não mandou atividade, manda para mim, tá? Pode ser pelo meu e-mail ou pelo Google Sala de Aula, beleza? Eu falei também com os meninos sobre o nível de atividade. Eu retiro as atividades do livro de vocês, Eu modelo as atividades de acordo com o estilo que está no livro, ou através do site do meu Bernoulli. O Bernoulli, eles disponibilizam, O sistema Bernoulli disponibiliza pra gente algumas atividades extras, e são essas atividades que eu estou postando para vocês também. Toda a metodologia, do Bernoulli, ela é voltada para inserção. Você está imerso na aula, Você está ali dentro da língua mesmo. Mas às vezes a gente só quer um pedacinho daquele conteúdo ali. Então é bem interessante a forma como é abordado o inglês atualmente. Não é mais apenas palavras soltas, verb to be. A gente precisa estar bem contextualizado para a gente conseguir ter um resultado melhor no aprendizado de inglês. Então, na hora da gente fazer a análise das atividades e tudo, pensar mesmo em tudo que a gente está trabalhando em sala, que nós trabalhamos em sala, que até esse momento não temos conteúdos novos, Eu estou, trabalhando os conteúdos que nós fizemos em sala mesmo. Até esse momento nós estamos fazendo atividades apenas com conteúdos que já foram passados para vocês. Então, fazendo a correção da primeira atividade, do dia 25 de março,
a primeira atividade ela tinha um diálogo, né? Eram 2 diálogos, então no primeiro a gente tinha 2 personagens e no segundo a gente tinha mais 2 personagens. Vocês tinham que analisar o que cada personagem falava e colocar as informações que eram dadas de cada personagem. Então, a primeira questão, read the text and complete the chart. Complete with your informations. Então, você vai completar primeiro com as informações que estavam dentro do quadro e depois tinha uma coluna para vocês completarem com as informações de vocês. Então, a gente lendo aqui, ó, o Dialogue 1, né? Dialogue 1 é o primeiro diálogo, né? O first dialogue. Peter e Mary. Hi, are you a new student here? Yes, I'm Mary. What's your name? I'm Peter. How old are you? I'm 11. Are you in grade 5? Yes, I am. And you? No, I am in grade 4. Então, no primeiro diálogo, eu pedi para vocês informarem sobre o Peter. Quais são as informações que são dadas pelo Peter? Então, a gente tem a idade dele. Provavelmente, né, não está explícito no texto. Mas se ela tem 11 e está no 5º ano, quem está com 10 estaria no 4º ano. É claro que a gente sabe que tem, às vezes, aluno que vai estar com 9 e tudo, mas pela lógica da atividade, a gente deveria colocar 10. Grade é a série, então ela tá na 5ª e ele tá na 4ª, né? Então, grade 4. Além dessa informação, eu perguntei se era boy ou girl. Então, se era menino ou se era menina. Como é Peter, é boy, né? Continuando o segundo diálogo agora, a gente está falando sobre Simone e Kevin. Então, a gente tem Hi, Kevin, happy birthday. Lembra da musiquinha, né? Happy birthday to you. Então, aqui a gente está dando um parabéns, um feliz aniversário para o Kevin. Hi, Aunt Simone. Thanks. So, 9 years old now? No, I'm 10. Oh, really? And you? Are you in grade 5? Yes, bye. Então, observa aí a idade dele, que era justamente para dar a dica da atividade anterior, né? Que se ele tá no 4º ano, ele tá com 10 anos. Então, era essa a ideia para vocês relacionarem aí. Algumas informações sobre a Simone não foram passadas. Na verdade, a gente não sabe nada sobre ela. E aí, eu perguntei sobre a Simone justamente para vocês pensarem nisso. A resposta era não resposta. A resposta era deixar um risquinho, porque não tem a idade dela, não tem a série que ela está. A única informação que vocês têm era que ela era uma girl. E aí depois sobre vocês vão colocar a age, a idade, depois a série, a grade, e se você é boy or girl. Questão número 2, era para vocês completarem com os personal pronouns, he, she, it, we ou they. Eu até expliquei um pouco sobre a atividade, né, sobre o que a gente tem nesse conteúdo aqui, que he é menino, né, ele, she, ela, it, ele ou ela, coisa, animal ou objeto, we, nós, né, eu mais alguma pessoa, e they quando for mais de uma pessoa. Se for she mais she, he mais he, she mais he, tá? Então, dependendo da pessoa, a gente consegue fazer mais de uma pessoa aí sendo they. E it é um pronome específico somente para a terceira pessoa, né? Um objeto, animal ou algum assunto específico. Então, this is Paulo. Paulo é a mesma coisa que ele, então é he. That is Paula. Paula é a mesma coisa que ela, she. Charles and Evelyn, eles, they. My sister and I, we. E I have a pet, it. A questão número 3, a gente seguiu o mesmo raciocínio, né? De acordo com as figuras, a gente iria colocar qual que era o pronome pessoal correto. Esses pronomes, eles servem para substituir, para a gente não precisar de ficar toda hora falando o nome da pessoa. Por exemplo, Mary is happy, Mary is a student, Mary is blonde, Mary is tall. Para não ficar o tempo inteiro falando Mary, a gente usa o termo she, né? Que é uma referência ao que a gente já disse antes, que é a Mary, que é ela. Então, a gente tem a primeira figura, it, que é o cachorro, vários pássaros. Ah, professora, não seria its? Não, seria they. Por quê? Porque é mais de um pássaro. Então, vários pássaros, they. Um menino, he. Um menino e uma menina, they, porque são eles. A penúltima imagem da primeira linha, she, ela. Vários meninos, uma turma, né? They. Na linha seguinte, peixe, it. Mesa, it. Menina, she. Televisão, it.
Um médico, doctor, tanto faz se for médico ou médica, né? É a mesma palavra, doctor. Mas nesse caso aqui, como é homem, a gente vai usar he. E a última figura, she. Então, de acordo com isso, a gente precisa só analisar se é homem, se é mulher, se é objeto, se é animal, para a gente usar corretamente. Lembrando que he é ele, she é ela. Lembra que mulher usa saia, então she. Animal, objeto, it. Mais de uma pessoa, mais de um animal, de um objeto, he mais he, she mais she é igual a they. E mais de um animal também seria they. Todas as vezes que tiver eu junto com alguém, junto com algum objeto, junto com algum assunto, vai ser o we, porque eu estou dentro do assunto, nós, ok? Questão número 4. Complete o texto, né? Complete the text with the words from the boxes to make it true for you. Então, para fazer afirmativas, né, pra gente fazer sentenças verdadeiras sobre você, a gente poderia falar usando am ou am not, que significa estou ou sou. I am Bárbara, I am Iron Man, I am a teacher, ok? Então, Iron Man, lembra lá no filme do Thanos, quem assistiu o final? Ele fala, I am Iron Man, né? Então, ele fala, eu sou o Homem de Ferro. É só fazendo uma inferência aí de umas coisinhas que vocês já conversaram, né, com a gente em sala. Então, na letra A, I am in grade 5. Vocês estão no 5º ano, né? Então, vocês teriam que colocar I am. I am 10 years old. Se você tem 10 anos, você vai colocar I am. Se você não tem, você vai colocar I am not. Mesmo que você fale pra mim que o significado de I am 10 years old é have, né, é ter, eu uso a palavra am. Por quê? Porque para idade em inglês eu vou usar o verb to be. E aí a última opção eu tenho I am a girl ou I am not a girl. Porque se você for uma menina, você vai colocar girl. Se você for um menino, você vai colocar I'm not, tá? Que aí seria boy. Letra B. I am a boy. Se você for um menino, yes. Então você vai colocar I am a boy. Se você for uma menina, você vai colocar I'm not a boy. I am a good student. Todo mundo coloca I am a good student, porque vocês são muito bons alunos. Beleza? Questão número 5, penúltima atividade. Vocês precisavam de fazer, na verdade não é penúltima não, é a questão antepenúltima. Vocês precisavam, de acordo com a figura, que é a Hermione do Harry Potter, vocês precisavam de descrever essa figura com yes ou no. Então eu falava algumas características e vocês colocavam pra mim se era sim ou se era não. Então, it is a girl. She, yes. It is a boy. No. Is her hair blonde? No. O cabelo dela é red hair. Is her hair black? No. Her hair is red. Are her eyes brown? Yes, they are. Is her face chubby? Olha pra cá, ó. Chubby, o rosto é redondo. O meu rosto é chubby. Se você não tem o rosto chubby, né, aí você não colocaria chubby. No caso dela, o rosto dela é chubby, né? Questão número 6. De acordo com o texto, você iria desenhar a pessoa. Lembrando que vocês são ótimos desenhistas, né? Se considerar, então, os meus desenhos, vocês são muito mais ainda, muito melhores ainda, né? Então, não vem com essa de que o desenho tá feio, porque não tá bom? Então, vocês precisavam de desenhar um boy, porque olha só, my friend is a boy. His name is Saulo. Então, até agora, a única coisa que dá pra saber é que ele é um boy. He is 11 years old. He is in grade 5. Então, ele tem 11 anos. Agora, vamos falar as características. His hair is short, é curto. Straight, liso. E black, preto. His face is chubby, redonda, né? His eyes are blue. Então, os olhos são azuis. He is tall, alta. And thin, e magra. Então, seria fazer uma pessoa magra aí. E a última questão, vocês iriam completar com algumas palavras que apareceram para descrever. Lembra daquela aula sobre o Akinator que a gente fez, tá? Que a gente descreveu as pessoas. My hair is short and straight. Are you a girl? Are his eyes blue? I am 10 years old. Her face is slim, ao contrário de chubby. He is my best friend. Então, essa era a atividade. Essa foi a nossa aula de hoje, a gente corrigiu sobre isso, né? Falando sobre isso. E no mais, façam a atividade dessa semana, curtam bem a Páscoa de vocês, descansem, tá bom? E se cuidem. Um grande beijo, ó. Beijão pra vocês. Até mais, qualquer coisa me chama. Tchau!